Já, tá? Uau, recorde pode. Então, nós estamos aqui, agora, como anunciado, nós estamos aqui com o Babalaô Valnei, e nós vamos falar, vou fazer uma entrevista com o Valnei, que o Valnei vai falar, como eu já tinha antecipado, sobre a questão de iniciações em geral em FA, voltado para o FA. Esse é o assunto que todo mundo quer saber, todo mundo tem interesse de entender, saber como faz, ou está interessado. Nós vamos abordar aqui o assunto de iniciação, né? Um assunto que a gente se dedica. O Valnei tem gastado muito tempo estudando isso aí, e não vou falar em iniciação, sob o ponto de vista do entendimento do que é o processo, sob o ponto de vista processual de aquisição de axé, e o processo também, sob o ponto de vista teológico do significado disso, tá certo? Então, esse é o tipo de visão que a gente vai trazer para vocês, ok? Valnei, começa aí, então. Tá. Hoje não teve aí as saudações, mas vou reiterar as saudações, né? Como já foi apresentado, o Valnei, né? Babalaô, pela tradição afro-cubana, enfim, irmão desse cara aí, né? Irmão de esteira, né? A gente foi consagrado Babalaô junto. Dormiu de conchinha. E essa questão é uma questão definitiva, né? Porque está falando de um processo que é o início da coisa, né? Você não tem como seguir, né, num caminho mais reto, vamos chamar assim, se o seu início, o seu primeiro passo está estranho, né? Então, a ideia aqui é esclarecer isso, tá? Então, o tema iniciação em IFA, né, precisa ser abordado primeiro, né, pela ideia de iniciação, né? O que seria a iniciação? O que significa isso? E essa abordagem ela vai acabar englobando, né, todo o sistema de crença religiosa que seja iniciático, né? E aqui eu estou falando de sistema de crença religiosa de verdade, né? Que tem uma distinção aí entre o sistema de crença religiosa, né, que é vulgarmente chamado de religião, né, com as seitas, tá? Então você tem seitas que falam que fazem iniciações, mas aquilo ali é complicado, né? Deixa esse negócio para lá, vamos falar de sistemas assim sérios, né? Uhum. Então a iniciação, o que é? O nome já diz, né? Início, tá? A gente já vai encontrar aí de cara aí a história da morte ritual, né? A morte ritual ela já está implícita aí, né? Isso faz parte, a questão de morrer e renascer faz parte de todas as religiões, né? Todas as religiões iniciáticas têm o mesmo processo. Você renasce, você morre e você renasce, né? Ou seja, é uma cerimônia iniciática. A própria cerimônia dos evangélicos, aquela cerimônia de mergulhar o cara na água e subir de volta que eles fazem, eu entendi lá que o significado é justamente isso. Você desce, você morre ali, o cara te renasce, você já renasce aceitando Deus, aquela coisa toda. Então, é um processo perene em todas as correntes religiosas. Né? Exatamente, né? E esse seu comentário nos leva a uma outra questão, né? A ideia de todo mundo ser batizado, né? Que a ideia da aguinha na testa da criança, né? Tem o mesmo significado. Sim, né? Exatamente. Então, todo mundo que passou pelo batismo católico foi iniciado na religião católica. Tá? Os católicos fazem uma livre, em vez de mergulhar, o cara jogou. Eu estou jogando um mergulho metafórico, joguei uma aguinha aqui como se tivesse a mesma coisa. Exatamente. Né? E hoje, com a divulgação, né, a divulgação da informação, a difusão da informação, a gente já começa a entender que a pessoa que está dentro do contexto do sistema de matriz africana, né, sistema de crença religiosa, né, ela não necessariamente precisa passar ou submeter o filho àquilo. Né? Isso não existe, nunca existiu. Né? Foi uma imposição intelectual, né? Porque ou você faz aquilo ou você fica pagão, né? E pagão não entra no céu. Isso, né? O cara quer entrar no céu, ele vai lá e submete aquilo. Né? Ele nunca mais volta lá, mas ele vai se submeter àquilo. É verdade. Enfim, então a Igreja Católica, a Igreja Protestante e outras religiões iniciáticas vão estar sempre partindo desse mesmo princípio, né? A morte ritual, tá? Início, né? Ou seria um reinício, na verdade,
né? Porque vamos supor aqui que o início já foi, né, o seu nascimento no mundo, foi iniciado, né? Agora, o que acontece, né, entre o nascimento do indivíduo, né, até ele chegar em Fá, por exemplo, né, e ser instruído que ele precisa ser iniciado dentro daquele culto, né, é o que determina, né, esse estágio de morte, né? O comportamento do cara do nascimento até aquele momento ali que o Babalô fala, ó, existe a necessidade de iniciação, né? Ou seja, existe a necessidade de você morrer e nascer de novo, porque o seu comportamento até agora foi inadequado, né? Todos os problemas que você vem tendo até agora, né, tem a ver com o seu comportamento, tá? Então, o que a gente vai fazer, né? Vamos reiniciar esse processo, né? Então, a ideia de iniciação, né, de início, né, eu até peguei definição aqui, né, dar ou adquirir noções de conhecimentos elementares, né? E aí a gente tem que traçar um novo paralelo com a história da religião judaica, né? O tal do temor a Deus, né, é o cara não fugir desses ensinos elementares, né? Que tem a ver com moral, que tem a ver com ética, né? Que é algo comum a todo mundo, tá? E isso não é diferente em Fá, tá? Esse reinício, né, tem a ver com essa ideia de, olha só, vamos aprender de novo, né? É a história da escola primária, né? Vão aprender as vogais, as consoantes, os algarismos de 0 a 9, que isso é a base, né, para tudo que você vai aprender depois, né? Você tem que aprender essas coisas. Isso não vai mudar, né? Isso não vai mudar. Isso vai ser assim ad eterno, tá? O que se vai construir em cima disso é outra história, mas a base tem que estar firme, tá? É um processo hermético. Isso não muda, né? O termo hermético ele fala de perfeito e totalmente fechado, ou seja, aquilo ali não vai mudar, né? Podem passar gerações, mas aqueles princípios não mudam. Eles não mudam jamais, tá? E tudo que você tem que construir vai construir em cima disso, né? Então, o que a gente está falando aqui? Ifá, né, ele vai cuidar da infraestrutura do indivíduo, né, no que toca ao comportamento dele. Tá? Você foi iniciado em Ifá, né, você tem que mudar o comportamento. Né? Se eu não me engano, tem até um Odu em Iori alguma coisa. Não é Iori Meiji, não. Mas dentro da família de Iori, que menciona isso. Né? Ser iniciado em Ifá tem que mudar o comportamento, senão não adianta nada. Né? Mal comparando, o indivíduo, e a gente vê isso na prática, né? O indivíduo ele inicia em Ifá, mas ele acredita que depois ele pode continuar seguindo, fazendo as mesmas coisas. E é onde começam os conflitos. Rony, você tocou num ponto importante, né? Eu acho que o que eu comento, sempre falo nos vídeos, né? A questão do entendimento, né? Que uma iniciação não é um galão, né? Não é uma divisa que você coloca, né? Ao você se iniciar, você está estabelecendo um compromisso com o divino, né? Com o supernatural. Então, sim, aquilo ali, a pessoa não pode se iniciar uma coisa, virar as costas no dia seguinte, agora tá bom, vou continuar. Cara, a decisão de fazer uma iniciação, ela deve pensar, é a minha opinião, né? Pensar vários anos antes de começar a fazer aquilo. E se ela se iniciar, ela está assumindo um compromisso que aquilo vai mudar todos os atos da vida dali para frente, né? Ou seja, o curso da vida dela muda. E o que implica que ela será cobrada por outras coisas que não era cobrada antes. Ou seja, como você falou aí, você não pode se iniciar numa coisa que existe exigências de comportamento, de caráter, de postura, e você virar como se não chega, não, vou continuar aqui na minha bagunça, do meu jeito aqui, mas fiz essa iniciação, uma coisa que eu uso quando quero, eu ligo a iniciação e desligo a iniciação. Assim, essa ideia de ligar e desligar a iniciação ela é muito interessante. Você vê isso no discurso, né? Eu ouvi muito isso em Candomblé, né? Onde o pai de santo, o dirigente lá da casa, dizia que interessava para ele o comportamento do indivíduo do portão para dentro do barracão. Do portão para fora, cada um faz o que quer. Eu sempre achei isso muito estranho. Porque... Valnei, olha só,
Cara, você tocou numa coisa que sempre me incomodou igualmente, cara. Eu ouvia aquilo, eu ficava olhando para o alto assim, gente, o que eu estou fazendo aqui dentro? Porque o nome do cara, ele não entende isso. O nome dele, né? O nome do sistema de crença, né? Passa a fazer parte do nome do indivíduo que foi iniciado, Exatamente. né? Valnei Viana, né? O Moifá, Babalaô, né? Carlos Alberto Bidarra, o nome vai crescendo, vai atrás né? dele. Vai atrás de mim, então não posso ficar dando mole por aí, né? Para daqui a pouco tá chegando alguém lá na casa do padrinho, olha só, você, o seu afilhado está fazendo isso e aquilo, não está correto, não está direito, né? Eu acho que Então vem não tem daquela esse... coisa da igreja, né? Acho que o católico, acho que quando entra na igreja ele está rezando, quando sai da igreja ele está livre. Acho que o pessoal, os valorizados, carregam essa ideia de igreja. E a gente não tem igreja, na verdade, se inicia o tempo todo. A pessoa é iniciada 100% do tempo dela. A partir da iniciação, ele está sempre iniciado e está sempre submetido às mesmas regras. Né? Isso, agora sim, Iori Meji, né? Você se inicia todo dia. Sim. Porque, como você falou, a iniciação é uma decisão. Você tomou uma decisão. Mudar o comportamento, né? Mudar o comportamento com base, né, num arcabouço pré-existente, né, que tem como base o comportamento, né, que vai te instruir. Olha, sabe aquele comportamento antes da iniciação? Né, aquilo ali não serve. É esse aqui. Né? Ou sabe aquele comportamento antes da iniciação? Olha, ele já era adequado, então você mantém. Né? E você vai construindo isso, né? Construindo essa estrada. Um dos problemas da pessoa que sai do candomblé para Ifá é isso, né? Ela vê o arcabouço pronto de Ifá, pensa que pode pegar tudo que ela tinha, né? E não só com relação à religião, tudo, vida dela inteira, e empurrar dentro do arcabouço de Ifá. Só que Ifá, ó, não pode não, né? A gente vai ver o que passa, o que não passa, o que serve, o que não serve, né? Aquilo que serve vai permanecer. O que não serve, você joga fora, porque se não serviu para você até o momento da iniciação, não vai servir mais em momento nenhum. Tá? E essa ideia, né, expressada em Iori Meji, né, você se inicia todo dia, tem a ver com esse processo de decisão, né? Porque o processo de decisão te joga na encruzilhada de três pontas, né? Ali você vai tomar uma decisão, né? E você tomou a decisão hoje, vou para a direita, né? Amanhã, quando você acordar, você tem que tomar nova decisão, reforçar ou reafirmar aquela decisão, vou continuar indo para a direita. E isso é todo dia, né? Porque no dia que você esquecer, né, é onde o negócio começa a dar ruim, né? Porque, de novo, a gente está falando de infraestrutura. Por isso o trabalho do Babalaô ele não é muito bem entendido. Né? O Babalaô é o peão da obra. Isso para você é muito fácil entender. É o cara que faz a fundação, né? A sujeira, o buraco, quebra-pedra, concreto, armação de ferro, isso tudo é o Babalaô que faz. Né? Tanto que depois você vai ver no Obaracá, o Obaracá chama atenção para o Babalaô. Olha, você vai... Não só o Obaracá, como a própria cerimônia do Itaioê, né? Você vai fazer coisas legais aí no mundo, mas ainda assim vão, né, te dar um monte de porrada. Né? O Baracá chama a atenção do Babalaô para isso, mas não é para o cara ficar neurótico com isso, é para ele entender que, olha só, vai chegar uma hora que o seu trabalho vai acabar. Né? Porque uma vez feita a infraestrutura, né, é onde vem os outros sacerdotes criando a superestrutura em cima daquilo. Né? É lógico que Ifá uma hora ou outra, né? Se essa superestrutura de alguma maneira tiver for mal conduzida e mostrar, né, que vai comprometer a infraestrutura, né, Ifá vai ser acionado. O Urumilá já entra, opa, espera aí que essa parte aí não está boa não, né? Vamos redesenhar, vamos fazer uma reengenharia disso aí para o negócio funcionar, para não comprometer a minha parte aqui. O que você está falando vai ao encontro, né, daquela posição, né, de que o IFA a gente cuida da parte mais profunda do destino das pessoas, né, ou seja, da vida delas, de forma contínua, daquilo que Orumilá é testemunha, né? Orumilá é testemunha do destino das pessoas junto ao Olodumare, e a gente, como você falou, né? Somos o obreiro aqui, né? Somos o mensageiro da coisa, o que a gente faz é dar andamento a essa infraestrutura de vida do cara. E você falou, né?
a continuidade disso, o desenvolvimento da pessoa, existem outros sacerdotes. O cara vai para a religião para poder se ligar a Deus, né? Ou seja, dentro do candomblé, ele vai tratar daquela ligação com Deus, da prática daquilo, receber o axé, da presença do orixá, e já sem falha. A gente está cuidando ali da infraestrutura do que ele vai conduzir para frente de vida, e a questão da participação dele com Deus, ele está fazendo no curso de orixá. Né? O adendo dessa sua fala aí é o seguinte, né? Quando a gente fala de Orumilá, né, testemunho, né, do destino, né? Na falta de uma palavra melhor, porque o destino de todo mundo é morrer, né? A pessoa precisa entender que isso não tem a ver com esse nascimento agora aqui, com essa encarnação atual, né? Isso tem a ver com a origem do cara, né? Porque é um processo que vem se ligando. Você não morre, você não nasce, cresce, morre, desliga, aquilo que passou fica para trás e vamos começar do zero. Não tem essa história. Então, é um processo coordenado que vem lá da origem do cara. Eu costumo perguntar às pessoas, quando eu vejo que o cara está equivocado, aí eu pergunto para ele, olha só, mas qual é a idade da sua existência? Né? O cara costuma responder isso com eu tenho 40 anos. Não estou falando a idade da sua encarnação atual, não. Estou falando a idade da sua existência. Né? Porque é nesse lugar que o Orumilá viu, né, o cara acontecer. Né? Não foi agora, né? 40 anos atrás, 30 anos atrás. Não é agora. Né? Essa história vem de lá, dessa fundação, dessa base aí que a gente está chamando a atenção. Né? E o cara que tem, né, o cara que eu estou me referindo ao Orumilá, que tem essa visão, né, que tem esse alcance, que tem essa envergadura, né, ele não pode ser considerado uma outra coisa senão um retificador de caráter, um retificador de comportamento. Né? Por isso que Ifá trata, como você já bem disse aí, de pessoas, não é coisa de massa. Né? Até porque o desenvolvimento de cada um é pessoal. Não se desenvolve coletivamente. É o que eu falo isso. O candomblé é o coletivo, é a comunidade, a integração. O Ifá é a pessoa, o indivíduo. Outra história. Né? E só para as pessoas dizer que a gente inventa isso, onde é que a gente aprende isso? Isso está, cara, o Toameja. O Toameja é a sua herança espiritual que você traz. Você vive aqui aquilo que você realizou no passado. E Irossumeja diz a vida que você inicia agora, sem a referência anterior, na qual você tem que se recuperar. A gente não inventa esses conhecimentos do zero. Isso está documentado nos Odus. Tá tudo em Odu. Né? O problema é que os Odumeji, eles são assim drasticamente negligenciados. Sim, né? Sim. Ninguém quer. Pela rapidez que você encontra, por exemplo, em alguns né, Homo-Odu. Alguns Homo-Odu são mais ágeis. Sim, né? Eles têm a ver com o processo atual. Né? Exatamente, é isso aí. E o cara não sabe discernir. Né? Outros Odus, por exemplo, o meu próprio Odu, né, do ordenamento de Babalaô, o Beolá ou o Beotuá, como queira, né, é um Odu que, apesar de ser um Odu, ele mexe em questões assim muito sensíveis. Sim, né? tem Odus que são muito sensíveis. significados, né? O Beiroso, o Betuá, os Iobês são bem complicados. O Salaurê, né, o Saotuá, é outro Odu também muito difícil, apesar de ser um Homo Odu. Né? Mas já tem outros que já são mais. Mas eu acho que essa questão nós já comentamos sobre isso, né? Dos Meiji aí, que é a complicação, é porque o Meiji reside a teologia, a filosofia, né? Aí o cara olha aquilo ali, ele tem que filosofar, né? Ele tem que entender aquela coisa sob o ponto de vista mais metafórico. E nem todo mundo que se envolve com o que fala está interessado em ficar pensando, analisando, juntando os pedaços, fazendo filosofia. O cara quer aquela coisa imediata. Aí, onde ele fica? No universo dos Homo-Odu, que é o universo do toma lá da cá, cara. Assim. Essa questão da filosofia é interessante porque até desculpa estar falando isso dessa maneira, mas não tem outra forma. Né? Não tem como falar que um indivíduo é bonito sem dizer você é bonito. Né? Mas não adianta você falar em filosofia se o cara não sabe ler. Entendi. É a premissa. A linguagem é a premissa. Né? O Barameji fala de linguagem, o Turameji fala de linguagem, Ikameji fala de linguagem, né? Egiobé fala de linguagem, né? O peso da palavra, o poder da palavra.
né? E você só fala aquilo que você lê, que O você Karamegi, entende. né? Ele está falando ontem, o Karamegi fala da O palavra. Karamegi fala da palavra. O mau Você uso dele. Sim, sim. está entendendo? Pelo lado bem Então, e pelo lado mal. então, se o cara não tem isso, né? Eu já fui chamado de filosófico demais, Mas, né? Valnei, eu ia emendar isso agora, emenda assim, cara, olha só, você pode ter dois babalaô, dois tipos, mas assim, eu não vejo como tem um babalaô que não se dedica à filosofia. Se o cara não estudar isso, não procurar filosofia, não tentar entender clássicos ou as abordagens filosóficas, ele não vai conseguir falar IFA para ninguém. Não vai, Ele vai falar o que o cara do Jogo do Búzios fala, mas ele não vai falar aquilo que o IFA, a não mensagem que vai, tem. O cara tem que estudar filosofia, cara, ele tem que estudar não vai. psicologia um pouco, ele tem que entender as pessoas. Não dá para chegar, o cara não sabe nada. Não, eu aprendi aqui, decorei os tratados, eu vou falar tudo. Cara, é aquele negócio, eu estava falando, se o cara se iniciou para aquilo, cara, a vida dele, a partir daquele momento, toma um outro rumo, ele tem que ser uma outra Toma. pessoa, cara. Assim. Ué, um exemplo, a gente já até conversou sobre isso, né? Na consagração do Babalaô, que veio, eu saquei o Beltuá, né? E logo gritaram, né? Ih, esse cara vai ser rico, é o joalheiro de Olof, né? Na hora, né? Você dentro da ignorância, você falou, maneiro, né? Legal, Maneiro, coisa legal. boa. Até o momento que você entende, né? Que a joia de Olof é a lei, é a moral, é a moral. ética. Essa é a joia de Olof. Uhum. Você entendeu? Isso não tem nada a ver com dinheiro, né? O dinheiro, o dinheiro, a riqueza pode ser uma consequência disso, mas a joia do que está sendo falado ali, né? É a lei, é a moral, o legislador, é a lei, é a moral, é a ética, é disso que se trata, não é outra coisa, né? Então esse tipo de interpretação, né? Como as hipérboles do culto de Yamin, né? É um monte de sangue, é um monte de tripa, é um monte de faz e acontece, mas aquilo tudo ali não é literal. Aquilo ali serve para afastar supersticioso, medroso, entendeu? Serve para afastar um monte de gente que não vai entender o contexto do culto, né? Como a minha Lodê fala. Uhum. Eu não vou dar uma metralhadora na mão de uma macaca nunca, né? Porque depois que entrou no culto, pegou o axé ali, né? Para fazer um monte de besteira, é rápido, é fácil. Mas vamos lá, Vânia, para a gente não vamos ficar aqui o dia todo. Vamos lá, vamos falar sobre um pouco de. Essa conversa está ótima, vamos falar um pouco da iniciação aí, dos processos iniciáticos. As pessoas se interessam e a gente tem alguns processos iniciáticos. A gente vai falar sobre todos, mas eu queria começar pelo processo das APTBs, né? Ou seja, depois a gente fala dos alfacam. Vamos falar das mulheres, porque é sempre um tema que é mais polêmico, né? Então vamos falar da parte que incomoda as pessoas, né? Qual é a sua visão, Valdir? A sua opinião, né? Qual é a sua visão dessa questão das... Eu sei que eu já falei um monte de coisa, as pessoas se aborrecem com o que falam, mas qual é a sua visão dessa questão da iniciação da mulher, né? Da questão de existir ou não uma iniciação? Nós discutimos isso lá nos vídeos, né? Uma iniciação da mulher, a mulher se iniciar e entrar dentro do culto, num culto que caracteristicamente é masculino, e como eu falo, a minha posição é essa, olha, o culto de fato tem babalaô, é babalaô ou babalaô ou babalaô, e tem algumas coisas lá. E onde é que se insere essa iniciação de uma mulher num culto que seja masculino? Que só o homem pode... O que eu falo assim, ó, só o homem tem propriedade para falar em nome de Fá, só o homem tem a palavra de Fá, só o homem pode botar a mão para fazer, só o homem pode realizar. Então, num processo em que só o homem bota a mão, só o homem tem a palavra, só ele representa, porque só ele que recebe, aonde se enquadra a questão de uma iniciação feminina? Indo do começo, né? Claro. Como você falou, Ifá é um culto masculino, né? O nome da iniciação em Ifá é Itefá, né? Então, o homem que precisa ser iniciado em Ifá, ele vai passar pelo Itefá diretamente. Não tem mão de adoração, tá? O cara vai para o Itefá, ponto final, né? E o Itefá, né, ao contrário do que a gente aprendeu, né, não tem nada a ver com sacerdócio, né? Simplesmente insere a pessoa no culto. O homem agora é um homoifá, ponto final, tá? O que vai levar, né, sugerir que esse cara é um sacerdote em potencial, né? Odu, né, da iniciação dele, o orixá tutelar dele, né, e umas outras cocitas, né, que não
não cabe entrar em mérito, em detalhe aqui. Tá? Então, o cara vai passar por uma avaliação. Né? O padrinho dele, né, o iniciador dele, vai olhar todas essas características, né, mais as características comportamentais do cara, mais os potenciais negativos das características que o Odu está trazendo, né, e a partir dessa avaliação ele vai inserir ou dar início à formação desse cara ou não. Indo naquela história da... Só para colocar uma questão para você, né? Na questão do que você comentou da metralhadora e da macaca, né? Que a sua amiga Yalodê lá falou, né? A questão do Odu, quando a pessoa entra, faz Tefá e recebe aquele Odu, está em torno disso, né? Naquela hora, sim, o padrinho dele tem informação de qual a dificuldade, não é questão... Alguém diz, tem Odu que dá ou não caminho de Fá. Olha só, a questão não é dar ou não caminho de Fá, é o Odu prever qual será o caráter, o comportamento, a personalidade daquela pessoa. Aí cabe ao iniciador pensar o seguinte, você vai dar esse poder para essa pessoa que tem esse tipo de comportamento, essa origem? Você pensa bem, porque nada impede que o cara dê para todo mundo, né? Existem Odus que têm potenciais muito negativos no que toca ao comportamento. Na verdade, eu nem sempre repito, o Odu mostra assim, olha, essa pessoa tem um arquétipo por origem, tem algumas coisas muito complicadas nela. Você vai dar esse poder para ela, você vai dar. Exatamente. Essa é a ideia, é esse tipo de avaliação. Porque você vai colocar uma bomba relógio no mundo. Sim. Né? Sim. Esse cara, se você não observar direito, essa pessoa ela pode estar saindo prejudicando um monte de gente depois, né? E você que iniciou, você tem culpa. Exatamente. Você está ligado a ela, né? Você está ligado. Lembra a história do nome atrás? Isso. O nome está ali. É isso aí. Entendeu? O seu nome está ali. Né? Então, não é assim qualquer um. Tá? Não é qualquer um. Sacerdote de Ifá... Esse é o ponto interessante. A questão não é, está havendo discriminação, não. Olha só, quem tem que escolher, não é discriminação, é escolha. É escolha assim, o iniciador olha a pessoa, olha o que o Orumilá disse para ele sobre aquela pessoa, e o iniciador toma uma decisão. Você vai em frente com essa pessoa, assim, você vai assim, pensa bem. Iori Ogundá, né, é um Odu muito marcante para isso. Né? Ele fala do momento que o Ogum tentou matar Orumilá. Né? O Olofin diz para Orumilá iniciar o Ogum, né? O Orumilá vai jogar, vê Iori Ogundá, fala, ó, não inicia não, que esse cara vai tentar te matar. Né? O Olodumare, Orumilá tenta um diálogo com o Olof, mas o Olof se impõe, não, mesmo. Estou mandando fazer, faz. Não, né? Você tem o outro clássico, né, que é o Bebara, né? Assim, você vai lá, o cara está dizendo que não é para fazer. O Orixá diz, você vai fazer, você vai passar, não, faz se você quiser, mas você vai fazer isso. Vai pagar para ver? Vai pagar para ver? Não vou. Exatamente. Aí o que o pessoal fala, não, você vai ficar em outro lugar, você não vai ficar aqui, né? Aqui não pode, mas por que não? Aí não é decisão, não é o Orumilá te proibir, olha só, o iniciador olhou aqui e disse, não, esse é um preço que eu não vou pagar, né? Tá certo? Exato, porque a responsabilidade passa a ser sua. Sim. Né? E isso precisa ficar bem entendido, precisa ficar esclarecido assim como água. Né? Enfim, né? Então é uma coisa para homem. Ifá é uma coisa para homem. Essa é a regra. Ponto final. Acabou a história. Tá? E o processo com o homem lá dentro é esse. Né? Foi iniciado, tem potencial para babalaú? Ok, vamos avaliar. Não tem, né? Qual é o caminho desse cara? Né? Vamos avaliar também. É o papo com o homem dentro do Ifá, é esse aí. Né? Essa é a regra. Mas existem as exceções. Né? A exceção, né, são mulheres que, e isso a gente pode observar dentro do próprio Odus, Meji principalmente, né? Orumilá casa com muitas fêmeas, né, dentro de Odu Meji. Sim. Casa com a prosperidade, casa com a tia, casa com exato. Assim, as esposas são sempre casa com caráter, as esposas são sempre representativas na vida. Na verdade, a ligação de Orumilá com o poder feminino. A gente fez um livro, né, Rodrigo? Tem um livro. Leiam o livro, para você entender. Exatamente. Mas esse casamento ele não significa iniciação, né? E aí onde o Ifá afro-cubano ele acertou na mosca, né? Apesar deles falarem uma coisa e fazerem outra, né?
mas eles foram precisos. A cerimônia que dá 2 Iquins, né, para a mulher, né, é uma cerimônia que aproxima a mulher de Orumilá. Não é iniciação. Sim, é isso essa mulher é uma PTB. Isso. Tá? Essa mulher é uma Eu acho PTB. assim, na ausência, no afastamento, na distância do culto de orixá, Orumilá recebe aquela pessoa e aproxima ela, né? Ou seja, aproxima ela. Né? Mas é com ele. O papo é com Orumilá. Uhum. É só com ele. Né? E aqui a gente já começa a ver a ideia do culto Orumilá. O culto Orumilá é um culto, nesse sentido, né, conduzido pela fêmea. Só tem mulher. Né? A tal dita mão de adoração está aqui, ó. Né, que o africano chamou de Xefá e o cubano chamou de Cofá. 2 Iquim, está aqui, você é a esposa de Orumilá. Ponto. Tá? Ponto final. Né? É iniciação? Não é iniciação. Né? Concordo com você. Mas existe uma outra exceção, né, que é definitivamente inserir a mulher no culto. Né? Iniciar ela. Ela vai passar pelo Itefá. Tá. Então, tá? assim, você tem essa posição, que a gente tem a posição comum, né, de que a gente entende que aquele processo da PTB é o que você falou, né, o chamado mão de adoração. Você dá ali um instrumento de ligação que liga essa pessoa ao Orumilá, assim como lá no culto de orixá ele ganha um ibá, ou ganha um ibaori, ou seja, aquele elemento de colocação é um elemento que faz aquela ligação metafísica, uma ligação energética, qualquer coisa, mas o que se chama assim, é a mão de adoração. Não é uma iniciação. Não é iniciação. Traz você para a presença ali e você vai se aproximar. Até porque eu já citei isso em vídeo, foi o seguinte, olha, eu já li centenas de versos de Fá, eu nunca vi nenhuma mulher fazendo consulta Ifá, jogando Equim, Opelê, fazendo nada assim. Eu só vejo o Orumilá fazendo, ou seja, não tem a presença. Exato. Tem sim a presença da PTB, da mulher dele, suportando, fazendo as coisas, negócio todo. Mas não tem ela com nenhum outro papel que não seja o papel de fazer isso. Então, assim, a iniciação da PTB, né, o Icofá, a mão de adoração. A pessoa se aproxima, ganha a cobertura do culto, né, vai atuar ali dentro, ali, mas não é uma iniciação, ou seja, não é um processo iniciático como a gente passou, a gente sabe que é o processo, né? A gente viu o processo. E aí a mulher recebe 2 Iquins, que isso aí é a representação dos 2 Odus matriz, né? Os principais, Baba Iobi e Oyekumeji. Esses Iquins, eles não ficam num recipiente qualquer lá, como os nossos Iquins, né? Esses Iquins, eles andam com essa mulher para cima e para baixo, para onde ela for, ela leva isso. Ou seja, o Orumilá está sempre com ela. Essa é a ideia. Né? O Orumilá vai estar sempre com ela. Essa aí já é a PTB. Tá? Mas você vai ter o caso da PTB e Anifá. Né? A PTB e Anifá, aquela que possui Fá. Esse termo Yanifá, ele aparece como com a ideia de sugerir algo excepcional. Né? É tão excepcional que ela tem. Né? Então, Yanifá, aquela que possui Fá. Né? Por que não tem um babá e Fá, por exemplo? Não tem. Não existe babá. Porque é comum para o homem. Né? É um culto masculino, é comum. Né? Então, não é uma exceção. Né? É comum. O homem tem que ter Fá. As pessoas têm que prestar atenção nos nomes. Os nomes são muito significativos da coisa. É babá e Iauô. E a Nifa são diferentes. Ou seja, os nomes já estão dizendo o seguinte, cara, olha só, são 2 funções, você não pode confundir uma coisa com a outra. Mas a bem da verdade não tem nem função, porque apesar dela ter Ifá, né, ela vai se comportar como uma PTB que só tem 2 Iquim, não vai mudar nada. Verdade, Maunay. Maunay, olha só, você passou pela consagração, sua consagração tinha 23 babalaôs lá te consagrando, certo? Né? 23 babalaôs estavam te consagrando lá. Cara, apanhei sozinho, dos 23. Também. Meu Jubona não foi. Apanhar é a melhor cerimônia daqueles negócios. No final a gente entende que é a melhor parte. Não, exatamente. Mas que absurdo. Não, olha, no final, assim, aquilo é a melhor parte. Aquilo é a melhor mensagem para o resto da sua vida, aquela cerimônia. Você não esquece mais. Não esquece nunca mais. Mas então, passou aquele processo iniciático. Cara, aquilo é a iniciação que faz um babalô. Cabe a uma mulher fazer aquele processo iniciático? Passa não. Não passa. Gente, assim, a gente não vai contar o que é, mas assim, não existe a menor possibilidade de uma mulher passar por um processo iniciático e receber o que recebeu. Não tem como, assim, você jamais estará no mesmo patamar. Assim.
A gente só pode lidar com o Odu, ou só pode representar e iluminar, só pode falar iluminar, porque nós passamos por processos que nos dão esse direito, e aqueles processos são impossíveis, assim, não existe a menor possibilidade de uma mulher passar por aquilo. Exatamente, exatamente. Né? Inclusive, o próprio processo do ITEFA, ele não prevê, quando a gente vai para a consagração de Babalaô, e é importante marcar isso, né? Não tem iniciação para Babalaô. O Babalaô, trazendo um termo do candomblé, ele é confirmado, né? Porque o potencial já foi visto na iniciação. Não tem como iniciar o cara 2 vezes no mesmo lugar. Exatamente. Né? Não, esse é o cara já... Aí só se eu pegar esse ponto que você falou, que nós temos umas grandes discordâncias, né, dos nossos colegas nigerianos, né, que é a questão de como a gente vê. O nigeriano não entende, vou falar isso, eles não entendem que tem iniciação, que aquele Ifá dele seja uma iniciação. Eles estão certos, não é, né? Mas e eles não têm processo iniciático lá, eles já iniciam fazendo a parte final, né? E eles inventaram esse Ifá porque eles acharam, eu vou contar uma história agora, assim, que me contaram, né? Ou seja, eu lido com esse pessoal desde 99, desde esse povo, então eu já vi muita história lá. Então, assim, não tinha esse Ifá, não existia esse negócio. O cara já entrava iniciado. Os cubanos que tinham a Ofacam. Os nigerianos, agora estou contando história só, essa história é minha, eu vivi esse negócio, tá certo? Ninguém me contou essa história, eu vi isso aí. O que os nigerianos acharam? Muito interessante essa coisa de ter uma cerimônia lá. Posso cobrar para fazer mais uma cerimônia? Boa ideia essas dos africanos, dos nigerianos, dos cubanos. Aí os caras botaram. Só que a única diferença é a questão do entendimento, né? A gente passou por isso. Aquela cerimônia de Ofacam é absolutamente intrusiva, aquilo é uma iniciação de fato, ou seja, não existe aquela coisa, você ganha ali uma mão da adoração, olha só. Não. Mas não mesmo. A única coisa que está faltando ali nisso que se chama de Ofacam, que é o ITEFA, na verdade, é o nome. Sim. Porque iniciação tem que gerar nome. Sim, tem que gerar nome. Poderia ter isso vai te diferenciar. Né? O Beniche, ele fala muito bem sobre isso. Ele tem um estudo disso, né? da importância do nome iniciático. Né? Tanto que no candomblé, qualquer iniciado o nome tem iniciático, nome. No candomblé, o nome iniciático de estudo daquela pessoa, né, cara? Assim, e o cara tem, como se fosse o nome. O pessoal de cubano não entende o candomblé, né, cara? Não entende. Mas assim, aquele nome, né? Ou seja, quando dá um nome lá, aquilo ali é a coisa mais importante. Aquilo ali diz a pessoa. É tão importante quanto aquele Odu que ele ganha no terceiro dia. O nome diz tudo da pessoa ali naquele momento. Não tem aquilo. Não tem aquilo, mas tem outra coisa que substitui aquilo. É a síntese da iniciação, é o nome. Exato, é o nome, exatamente. Quando chega, aquilo é esse fulano. Você é isso. Ponto final. Você é isso, você tem esse potencial, exatamente. Né? Eles não vão entender. Mas assim, isso eu já perdi a esperança. Eles não vão entender jamais, cara. Vão entender jamais. Então, o que a gente está dizendo aqui? Toda essa simbologia, né, ela foi suprimida ou ela foi abandonada, né, em prol de facilitar, né, o acesso das pessoas ao culto. E aí tem um problema sério. Né? E você consegue, com isso, criar um problema gigantesco. Né? Coisas que vêm chegando na nossa mão aqui, né? De consultas que você vê assim, absurdos, verdadeiros absurdos que as pessoas fazem por aí. Né? Porque está no papel. Né? Absurdos que está no papel. Tá? É o que chama a atenção. Né? Se não tiver no papel, o cara trava. Né? O cara trava e vai inventar alguma coisa para dizer, alguma coisa para fazer. Tá? Quando, na verdade, aquele cara ali comprou um título. Tá? O cara comprou um título. E você vê isso muito bem no diálogo. Né? Outro dia você falou, eu falo as coisas, respondo 1, 2, 3, 4 questões que vierem. 10 perguntas que vierem. Você não consegue ter diálogo com alguns babalaôs aí de 2 perguntas. Primeira, a segunda já é repetição da primeira, a terceira da segunda, a terceira, o cara fica ali e volta, ele fica ali e volta. E daqui a pouco o cara começa a te xingar porque não tendo substância, ele adjetiva. Adjetivo. Aí, porque aquele nome que eu tive em tal lugar, igual a outra que a gente diz, não, que isso, eu conheço fulano que eu trouxe, passei por isso. Carteirado. Carteirado. Qual é o assunto que nós estamos tratando aqui? Exatamente. O cara aparece com as carteiras, né? Eu estava lá e você não estava. Então, voltando aí essa história da Yanifá, né, que ela só é uma PTB,
né, ela está muito mais próxima de Ifá, ela precisou ser inserida no culto, né, por problemas muito pesados que ela tem. Concordo com você, é isso aí. Olha aquele alcance que eu falei de Orumilá no início, né? Sim. São esses problemas que fazem com que, olha só, a mulher seja orientada a entrar em Ifá, né? Porque, não sendo isso, ela fica ali na porta, né? O de Megia, a cerimônia da porta, tá? Sim. Ela fica na porta, ela não entra, tá? Ela não vai entrar, ela tem que ficar ali na porta. Recebe os 2h15, Orumilá recebe ela ali, tá? Toma aqui, Pronto. tamo junto, Tamo né? Acabou a junto, aí, história. ó. Tamo junto. Acho que tem necessidade de entrar, né? Essas mulheres são duas questões aí, né? Ela tem essa questão passada muito pesada que precisa ser retificada por Ifá, tá? E muito provavelmente, né? É quase 100% que essa mulher ela vai ter que ser iniciada no culto de Yamin também, que não é outro que também não é um culto fácil e mexe também direto com essa história de comportamento o tempo inteiro. Não, você sabe, eu vou até, assim, esse negócio de Anifel, eu mudei muito minha posição conversando com você, né? Ou seja, tinha uma posição bem diferente, assim, bem... Você me chamou a atenção para uma série de coisas, eu vi. E, cara, assim, a coisa mais interessante de ser Babalô, assim, que o Urumilá joga as coisas na sua cara com muita facilidade, né? Tá certo? Joga. Assim, tem que estar esperto. Se você for uma pessoa atenta, você vai ver essas coisas, o ensinamento, as instruções, você vai ver na sua cara. Por exemplo, eu tenho essa posição que... Aí você falou aquele montão de coisa. Aí, esses dias, eu estava com uma senhora, né? Aí eu joguei para ela e o Du foi o Beiroço, né? Não era o principal, na realidade era o do problema. E nesse Beiroço, justamente tem aquilo ali. Olha, os problemas dessa pessoa, dessa mulher, da mulher, só se resolvem totalmente após a iniciação. Então, exatamente. Assim, então, estava lá, assim, olha só, a pessoa tem que se iniciar para aí sim os problemas. Aí tem lá o mito, tem a história. Isso não é pataqui, não. Verso que no caso dela, não foi necessário, ela foi por outro caminho, não foi necessário ali, mas ali estava ali, olha, o Urumilá dizendo, ô idiota, olha só, né? Mas tem a advertência está aí. Aqui, ó, presta atenção, sim, existe o caso, sim, você vai ter que fazer, assim, não sei o quê. A própria coisa que você falou logo no início, aquela coisa do nascimento, né? Teve um outro caso de um garoto, ainda não está concluído, não, ligado a EB, né, aquele negócio todo. Solução para ele, iniciação. Por quê? Sim. Porque ele tem que renascer, para que nessa nova vida ele opte por não... Na realidade, não é EB. O garoto tem... Essa é uma história... O garoto tem ciclo curto, né? Ou seja, não é EB, né? Ele nasceu, mas já nasceu com o destino de ficar pouco tempo. Você está entendendo? Então, isso não é EB Orum. Nasceu Orum, nasceu, só que o destino dele, eu já passei por... Esse já é o terceiro caso que eu passei. Né? E aí, o ciclo curto. Só que a solução para o caso dele, olha só, a solução é iniciar. Por quê? Porque ele tem que morrer, nascer de novo, e nesse novo nascimento ele fazer a opção por continuar a viver. Se você não fizer isso, ele vai continuar com o destino que veio dele de pegar com ciclo curto. E aí as coisas vão se alternar. No caso dele, é uma doença grave, aquele negócio todo. Então, se não fizer isso, essa doença grave vai levá-lo. Você está entendendo? Então, o que eu falo que é interessante é o seguinte, essas coisas que a gente fala na teoria, né, a gente que é valor, tem a chance de ver no mundo real. Então, a gente fala, a teoria é isso. No mundo real, também é assim que acontece. É verdade, é verdade. O Arino, deixa eu te falar, minha bateria aqui deu chabu. Vamos cortar isso aí e retomar. Vou botar o carregador. Estou nem te vendo mais. A gente retomar.